tá? Então, gente, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia de uma forma geral, né, ela é muito ampla e se a gente bem soubesse, todos nós lidamos com a questão da psicologia na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, assim, muitas vezes vocês, como futuros assistentes sociais, quase assistentes sociais, né? Porque uns estão no sexto, outros estão no sétimo, e muitas vezes vão se deparar, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, em risco social, e vocês vão precisar ir a campo, vão precisar ouvir aquele usuário, vão precisar falar com aquela pessoa. Então, assim, muitas vezes vocês precisam entender o contexto em que ele está inserido, contexto de vida, né? Se é na adolescência, todo mundo já sabe, né, que a adolescência implica em aborrecência, né? A gente costuma até falar que os adolescentes são aborrecentes. Ou seja, cada fase que a gente vivencia, nós adquirimos comportamentos e características peculiares àquela fase. Então, quando a gente fala psicologia do desenvolvimento, ciclo vital, é interessante por quê? Porque você vai entender, vai compreender a fase do usuário, né, do indivíduo, de acordo com a que ele se encontra, né? Então, assim, é importante, é interessante, a gente vai estar vendo aqui com mais detalhes. Quem já teve curiosidade de acessar o nosso material, já deve ter visto que ele é composto de 4 unidades, é um material vasto, o material, a apostila, ela é bem gordinha, como se costuma dizer, né? E a gente vai precisar se dedicar ao longo do nosso semestre para a gente estar estudando e trazer para esse espaço nossas dúvidas, nossos debates, tá certo? Nós vamos entender o que é esse ciclo vital. Ciclo vital, o nome já está dizendo, vital vem de quê? De vida. Então, ciclo da vida, que começa desde o nascimento e vai até a morte. Alguns autores consideram que não começa do nascimento, começa lá desde a fecundação, não é? Então, nós vamos estudar cada uma dessas fases, de forma a gente compreender no nosso dia a dia de trabalho, não só na área do serviço social, como eu falei para vocês, né? A psicologia é muito abrangente, nós estamos diante de um cenário de pandemia, então, assim, muitas vezes as pessoas não sabiam o que era ansiedade, síndrome do pânico, transtorno mental, e de repente essas palavras incorporaram a nossa rotina de uma forma que a gente nunca tinha, né, pensado. Então, no dia a dia, nós lidamos com essas questões, tá? Então, assim, é importante, aqui o foco é desenvolvimento, tá certo? A gente vai estar focando exatamente em cada fase dessa evolução, né? Tanto é quem observou a nossa foto do grupo do WhatsApp, começa com a criança e vai até o homem na fase adulta, ou seja, vai evoluindo, tá? Então, deixa eu ver quem é que já está chegando por aqui. Boa noite, deixa eu ver quantos tem. Realmente a frequência hoje está pequena, tá? Nossa aula começa às 6h30, vai até 20h10, como vocês já devem saber, o horário noitinho compreende esse horário. Nós vamos estar começando o nosso ano letivo hoje, agora, né? E vai até meados de junho, tá certo? Nós não sabemos ainda, gente, uma previsão para a aula presencial. Isso é uma pergunta que muitos alunos fazem. Então, nós seguimos o decreto do nosso governador, Camilo Santana. Então, na hora que o Camilo liberar, a gente volta. Como é que o Camilo liberou para as escolas, né? A educação infantil, ensino fundamental e parcialmente o ensino médio, porque o ensino médio não voltou todos. O primeiro e segundo ano, ele não autorizou voltar. E ele autorizou voltar como? Sistema híbrido. Como é o sistema híbrido? É um sistema de rodízio. Metade dos alunos fica em casa e a outra metade vai para a sala de aula. Na semana que vem, se inverte o processo, entendeu? Exatamente para ter essa questão do revezamento, que a gente sabe que essa questão da aglomeração é um dos fatores de transmissão do Covid-19, né? Então, assim, só para que vocês fiquem tranquilos, que a coordenação está acompanhando todos esses decretos, e na hora que for para a gente voltar, a gente volta. Eu acredito que nesse sistema híbrido, tá certo? Ou se ele autorizar voltar todo mundo, a gente volta. Então, assim, é aguardar o que a coordenação vai estar falando, mas a gente segue o decreto do governador,
tá? Porque às vezes a gente diz assim, eu queria ficar só presencial, eu queria ficar só remoto, né? É mais cômodo para mim, eu chego em casa, acompanho melhor, não tenho que me deslocar, mas a gente tem que seguir o que a faculdade vai determinar, e a faculdade, por sua vez, segue o decreto do governador, tá certo? Então, assim, só para vocês ficarem tranquilos. A gente está dando aula hoje, supomos que na sexta-feira sai um decreto que é para todo mundo voltar, a faculdade avisa, a gente avisa vocês e a gente retoma, tá? Como essa turma é uma turma que já esteve juntas no semestre passado, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Já tem líder e vice-líder nessa turma? Tem, professora, sou eu e a Charleire. Perfeito. Então, vão colocar no grupo que a gente já criou, tá certo? Nome completo de vocês, o número de matrícula e o telefone de WhatsApp. Digitar, porque eu só vou encaminhar para a coordenação, tá certo? A coordenação pede que ao longo dessa semana, não sei se a professora de ontem já solicitou isso de vocês, mas está solicitando porque facilita a comunicação. Facilita a comunicação com a coordenação, facilita a comunicação até mesmo com os alunos, tá? Então, assim, depois eu peço que o líder e a vice-líder se pronunciem para eu estar encaminhando, tá? Então, gente, como eu estava falando, nós vamos estar começando nossa aula hoje. Como é que foi o meu sistema de avaliação no semestre passado, tá? Quando a gente tem aula presencial, a gente faz prova, né? Vocês sabem disso, tá certo? A gente faz simulados e faz, no meu caso, né? No final de cada unidade, eu normalmente faço um simulado e aplico prova presencial naquele calendário que a Unip disponibiliza, que a gente só faz uma prova por semestre, vocês sabem disso, né? De cada disciplina. Em virtude da pandemia, eu acredito que nós vamos ter a mesma flexibilidade que a gente teve dos 2 semestres, né? O primeiro e o segundo semestre. Como assim, professora? A Unip, quando eu falo Unip, gente, é a coordenação, tá? Deu autonomia para nós, professor, fazer a avaliação como a gente achar melhor. Pode ser uma prova, pode ser um trabalho, tá certo? Pode ser um vídeo explicativo, ou seja, existem N maneiras. Professora, como é que você vai fazer com a nossa? Ainda não sei, tá certo? Então, assim, é só para vocês ficarem tranquilos que se a gente voltar presencial, é a tradicional prova que o sistema permite. Se não voltar, ou eu passo uma prova no Google Doc, né, no Google Forms, ou eu passo trabalho, ou eu passo um seminário virtual, não sei, não se preocupem ainda em relação a isso, porque a gente ainda vai ter tempo para resolver isso, tá? Mas se eu ficar passando trabalhos ao longo do semestre, porque às vezes eu faço isso, às vezes eu passo 10 trabalhos, tá certo? Então, se você entregou os 10 trabalhos, você já está passado na minha disciplina. Mas o que é que acontece? Tem aluno que deixa para fazer os 10 trabalhos na véspera da data da prova. Porque mesmo a gente não seguindo, né, a prova presencial, se a gente não voltar, tá? Por isso que eu não quero decidir nada agora, porque corre o risco da gente voltar, e se a gente voltar, a gente vai fazer a prova presencial, aquela forma tradicional de 10 questões, né? Mas se não voltar, nós vamos seguir aquele mesmo calendário de provas, tá certo? Aí o que é que acontece? Quando chega na véspera da prova, tem aluno me chamando no grupo ou no privado. Professora, quais são os trabalhos? Tá? Coisas de aluno, tá certo? Mas isso é uma coisa que a gente vai discutindo ao longo das aulas, tá? Então, gente, o que eu queria falar para vocês agora é em relação à ementa. Vocês estão visualizando a ementa no chat? Conseguiram visualizar a ementa? Sim, professora. Conseguiram, né? Então, assim, isso é só para a gente ter uma ideia do conteúdo programático. Depois eu vou até colocar no grupo também, mas é porque o chat fica gravado aqui, depois a gente pode ficar fazendo a consulta, né? Mas o que é que a gente vai estudar? Como eu falei agora há pouco, nós vamos estudar os principais fenômenos e processos do desenvolvimento humano do período pré-natal. Como eu falei, tem autores que consideram desde a fecundação, tem autores que consideram a partir da fecundação ou nascimento, mas vai até a velhice seguida da morte, né? Por isso que é o ciclo vital. Então, assim, nós vamos ver os fenômenos de cada fase concebidos de uma forma integrada. Por exemplo, na fase que a criança está de 0 a 2 anos, tá certo? O aspecto físico-motor ele é mais acentuado. Por quê? Porque a criança está aprendendo a se mexer, a criança está aprendendo a andar,
tá certo? Já em outras fases, outros aspectos é que são mais evidenciados. Por exemplo, na adolescência, tá? O aspecto emocional e cognitivo são os mais evidenciados, então a gente vai aprender o que é que se destaca em cada fase dessas, né? Tá? Então, assim, continuando, os principais fenômenos e processos de desenvolvimento, né, desde o pré-natal à velhice, né, concebidos de forma integrada nos aspectos físico-motor, cognitivo, psicossocial. Vamos trabalhar também a questão da perda, da separação, da morte, no luto, tá? Nessas fases. E qual é o objetivo da nossa disciplina, né? Compreender, gente, compreender exatamente esses fatores e a influência que ele tem no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento humano, né? Identificar, tá? E compreender esses processos à luz da psicologia, né, no nosso desenvolvimento ao longo desse ciclo vital, levando os aspectos biológico, cognitivo, histórico, cultural, como a gente já tem falado aqui, né? E quais são os objetivos específicos? Identificar cada fase, as características de cada fase. Vocês vão já entender o que é que eu tô falando, que são essas fases, tá certo? Levantar informações a partir da observação desses processos, né? Nós vamos ter estudo de caso, a gente vai ter exemplo, tá? Então, a nossa apostila, ela vai se dividir em 4 unidades. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, cadê aqui, mostrar o slide para a gente poder ver aqui. Só um instante, tá, gente? Pronto. Vou colocar aqui o nosso índice da apostila. Vale salientar, gente, que esse material já está no seu aluno online e eu já coloquei aqui na nossa disciplina, tá certo? Só um minutinho que está carregando, tá bom? Pronto. Vocês estão conseguindo visualizar a capa da apostila? Sim ou não? Sim. Sim, professora. Pronto. Tá, então tá aí, a nossa disciplina, né, Psicologia do Desenvolvimento e Ciclo Vital, tá? E o que é que nós vamos ver ao longo, só pular essas partezinhas que eu quero o índice, pronto, tá todo mundo conseguindo visualizar o índice. A professora tá muito pequenininho, mas isso aqui, gente, é só para ilustrar as partes que a apostila está separada. Nós vamos estudar 4 unidades, tá certo? Unidades bem longas, tá? E na unidade 1, a gente vai se deter em que aspecto? No período pré-natal, tá certo? Então, a gente vai estar falando, como eu falei, né? Do desenvolvimento do pré-natal, do recém-nascido, e a criança de 0 a 2 anos. A gente vai estar falando de Piaget, o quê, professora? De Piaget, que são as fases do desenvolvimento. Então, a gente vai estar falando do aspecto físico-motor, cognitivo, perceptivo, da linguagem, a parte psicológica, nessa fase aqui. Na nossa unidade 2, a gente vai continuar vendo todos esses aspectos, gente. Vale salientar que todas as unidades a gente vai trabalhar esses aspectos, a gente vai mudar só o foco. Por quê? Porque a criança vai crescendo. Na primeira unidade, o foco vai ser do pré-natal ao nascimento e a criança nasce até 2 anos. Na unidade 2, a gente vai focar na criança de 2 a 6 anos e depois na criança de 7 a 11 anos, tá? Na unidade 3, a gente vai focar na aborrecência, tá certo? No desenvolvimento da adolescência e do adulto jovem. O que é o adulto jovem? É o adulto que é compreendido na faixa etária de 20 a 40 anos. Eu ainda sou adulto jovem. Sou não, né? Eu já não sou adulto jovem, eu já sou um adulto que estou na meia idade. Por quê? Porque eu já passei dos 40. Tá certo? A gente vai estar vendo essa classificação. Na unidade 4, a gente vai ver exatamente o desenvolvimento do adulto na meia-idade, que vai de 40 a 65 anos, né? A parte da velhice até a morte, tá? Professora, a gente precisa decorar essas fases? Não necessariamente. A gente só precisa saber que elas existem e que cada uma delas vai compreender características diversas.
tá certo? Então, esse nosso material aqui, ó, só a primeira unidade, eu não sei se vocês estão vendo a quantidade de folhas, de páginas, são 79 páginas, a primeira unidade. Professora, eu preciso imprimir o material? Não, hoje a gente está nesse mundo virtual, mas quem gosta, né? Eu, por exemplo, tenho virtual e tenho ela física. Por quê? Mania de professora, eu gosto de ler e anotar, rabiscar do lado, marcar o texto, tá certo? Mas não tem necessidade de você imprimir, até mesmo porque ela é bastante volumosa, mas você precisa ler, você vai precisar acompanhar, tá certo? Então, assim, quando eu passar as tarefinhas, o que são as tarefinhas? Vocês vão ler o item tal da apostila tal. Quando eu começar a aula seguinte, eu vou partir do pressuposto que você leu, que você já tem uma base, tá certo? Porque não vai dar para a gente ler, a gente pode até ler algum parágrafo que chame a atenção, ou alguma coisa que você tenha dúvida, mas a gente não vai poder ficar vendo a apostila folha a folha. Então, gente, vocês vão precisar se dedicar e estudar, tá certo? Tá? Então, boa noite, pessoal que está chegando. Desative o microfone para não ter ruído, tá certo? Quem for falar, ativa o microfone, tá certo? Então, eu vou colocar aqui umas informações gerais antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, tá? Só um instante, deixa eu colocar outro. Pronto, vamos lá. Carregando aí só um pouquinho, tá, gente? Eu ainda não coloquei o slide na parte do material da plataforma, mas depois eu volto, tá certo? Quem quiser ficar acompanhando. Só um minutinho que está carregando. Estão conseguindo visualizar, gente? Sim. Pronto. Então, nossa disciplina, Psicologia e Desenvolvimento Vital, eu já ilustrei, já falei da nossa ementa de uma forma geral, do que a gente vai estar vendo, né? Tá? Então, vamos ver o que nos espera. Professora, Psicologia do Desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Por que a gente vai estudar esse desenvolvimento? Então, a gente tem que entender o que é esse desenvolvimento. Desenvolvimento nos leva a pensar numa evolução, numa coisa que começa e vai, como o próprio não está dizendo, se desenvolvendo, ela vai evoluindo, tá? Então, o que é o desenvolvimento? É exatamente conjunto de transformações que ocorrem a nível físico, psicológico, desde o nascimento até a morte dos indivíduos, certo? Até aqui tá indo tudo bem, para a gente poder entender o que é o desenvolvimento? Consequentemente, a psicologia do desenvolvimento vai estudar o quê? As transformações físicas do corpo, orgânicas, né? As transformações motoras, as transformações psicológicas, as transformações, não é que seja uma transformação social, mas o que a sociedade, a cultura em que o indivíduo está inserido, influencia no seu comportamento, na sua atitude, né? Então, a psicologia do desenvolvimento, ela vai estudar essas transformações, para quê? Para procurar conhecer as consequências dos comportamentos e processos mentais, tá certo? Isso é a psicologia do desenvolvimento. Até aqui tá tranquilo, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema, tá? O desenvolvimento, por sua vez, ele tem duas vertentes, tá certo? Como assim, professora? A parte do crescimento e a parte da maturação. Alguém já ouviu falar nisso que eu tô falando, em crescimento e maturação? Né? Então, vamos lá. O que é o crescimento? Vocês estão vendo a figurinha aí? A meninazinha bebê, né? Aí ela vai crescendo, criança, uma criança maior, adolescente, adulta, até chegar na velhice, não é verdade? Então, o que é esse crescimento? Esse crescimento, ele se refere-se ao quê? Aos aspectos físicos. E o aumento das dimensões, a nossa altura, o nosso peso, tá?
como eu falei, né? Começa na fecundação, prosseguindo na infância e na adolescência, em fase de aceleração brusca e período de consolidação. A gente pode observar que a criança, de 0 a 1 ano, ela cresce muito rápido, não é? Então, assim, quem tem filhos ou sobrinhos e já acompanhou esse processo, deve lembrar que é estimulado, que é praticamente, assim, orientado, que as mães levem as crianças todo mês para pesar e para medir, não é isso? Por quê? Porque em cima dessas medidas a gente pode saber se o desenvolvimento físico da criança está dentro da média, não é isso? E a gente observa que a criança, quando nasce até cerca de 1 ano de idade, ela cresce assustadoramente, muitas vezes mais de 3, 4 centímetros por mês. Por que quando ela completa 1 ano, ela para? Porque se a gente continuasse a crescer nessa medida, a gente era gigante, não é verdade? Né? Então, o crescimento, ele se acentua, ele chega a ser brusco em algumas fases, e depois não é que a gente para de crescer. A gente vai crescendo conforme a maturação. Como assim, professora? A maturação, ela já é um processo mais que orgânico, biológico, tá? Então, assim, ela é o processo pelo qual a hereditariedade atua depois do nascimento, tá certo? Que vai ocorrer em todo o organismo, nos nossos ossos, nos nossos músculos, sistema nervoso, tá vendo por que é uma coisa, biológica, tá? Porque já implica, né, nessa parte do organismo. Então, ela também é um conjunto de transformações que vão conduzir o organismo à maturidade sob a influência do meio. Ou seja, por que uma criança de 1 ano, ela ainda não tem compreensão da matemática? Se você chegar para uma criança de 1 ano, ela ainda está desenvolvendo a questão da linguagem, ela está desenvolvendo a questão motora, ela não vai saber quanto é 1 mais 1, não é? Professora, mas é tão fácil, eu chego para ela e digo aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Mas a criança, nessa fase, ela ainda não tem maturação biológica para compreender esse processo. Vocês estão entendendo? Não é? Ou seja, o nosso organismo é uma máquina perfeita, a natureza ela é muito perfeita, tá? À medida que a gente vai crescendo, os nossos órgãos vão amadurecendo, eles vão maturando. Então, é por isso que cada fase que a gente está tem a maturação correspondente. Entendeu? Então, a criança, nessa fase de 0 a 2 anos, o cérebro dela ainda está em processo de maturação. Enquanto isso, qual é o outro aspecto que se acentua? A parte motora, a parte físico-motora, tá? Quando chega na fase da pré-escola, né, alfabetização, 1º ano, que outros aspectos vão ressaltar? Ainda o físico-motor, tá? Mas também a questão da linguagem. Aí a criança também já vai começar não é destacar, vai começar também a ter ênfase a parte cognitiva, que é quando a criança entra no ensino fundamental 1. Aí sim, ela já vai estar com estruturas mentais cognitivas maduras para compreender os conteúdos. Vocês estão compreendendo, gente? Tem alguém com alguma dúvida? Eu estou falando rápido demais, porque às vezes eu me empolgo, né? E esqueço de tá perguntando. Mas, assim, até aqui vocês estão entendendo a questão do crescimento e da maturação? Podemos ir adiante? Para mim está ótimo. Perfeito, perfeito. Né? Então, a gente se desenvolve em termos de crescimento, em termos de maturação, tá? Existem correntes teóricas, quando eu digo correntes teóricas, é porque tem autores que dizem uma coisa, tem autores que dizem outra. Tem autores que só salientam a questão hereditária, tem autores que só salientam a questão do meio. A gente vai estar vendo direitinho aqui o que é os fatores que vão estar influenciando esse nosso desenvolvimento, tá? Salientando, gente, que hoje eu vou dar um panorama geral, para a gente saber onde é que a gente vai estar pisando. E a partir da aula que vem, eu já vou trabalhar no nosso materialzinho, tá certo? Tá?
Até antes dela acabar, eu já vou dar algumas orientações. Mas vamos voltar aqui para os fatores que vão influenciar o nosso desenvolvimento, que a gente já sabe o que é. O que é o desenvolvimento? É a gente estudar os fenômenos psicológicos, cognitivos, da fase da fecundação até envelhecimento seguido de morte, ok? Então, como eu estava falando, existem os fatores hereditários, que são os genéticos, e existe o meio. O que é que compreende esse fator hereditário? Nós já vamos voltar para as nossas aulas de biologia. 7º ano, 8º ano, vixe, faz tempo. Será que a gente viu isso mesmo nessa época? Mas foi no fundamental, né? Então, nós aprendemos, tá certo? Que cada um de nós traz consigo no nosso DNA a nossa informação genética, que são 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe. Isso vai constituir o nosso DNA, tá certo? Esses cromossomos, por sua vez, são constituídos por genes dos nossos pais, que vão trazer essa informação, que é o que a gente chama de carga genética, vão trazer a informação que vai permitir o quê? O desenvolvimento de determinadas características. Então, assim, às vezes quando a gente diz assim, menino, tu tem um sinal igualzinho ao teu pai, ou da mãe, né? Isso veio da onde? Desses cromossomos que compõem o nosso DNA. Menino, fulano de tal tem o temperamento do pai, fulano de tal tem o gênio da mãe, né? Engraçado que quando é para dizer é da mãe, a mãe sempre é geniosa, né? Tá? Geniosa no sentido negativo da coisa. Mas isso essa carga genética é que vai determinar a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, da nossa pele e até a nossa altura, tá? Se bem, gente, que eu falando disso agora, eu me lembrei, né? Eu sou baixinha. Eu não sei se alguns de vocês já me viu pela Unip, mas eu tenho o quê? Eu meço 1,60 m. O meu esposo, ele é um pouquinho mais alto que eu. Supomos que ele tem o quê? 1,67 m, né? Então, espera-se que nosso filho seja na medida, né? Meu menino tem 1,92 m. Então, o pessoal diz assim, como é que pode, né? Eu tenho um filho de 21 anos que tem 1,92 m. Ou seja, claro que existe a questão da alimentação, existe a questão de uma série de fatores. E ainda bem, aqui para nós, não contem para ninguém, ele é a cara do pai dele, senão eu estava lascada, né? Porque eu baixo, marido baixo, um menino alto, mas o que é que acontece? A carga genética, tá certo? Eu sou descendente de alemã, né, de alemão, você já deve ter visto aí o meu sobrenome, não pergunte como é que se pronuncia, parece um palavrão, o alemão é desse jeito, né? E o meu filho, ele puxou o quê? A carga genética do meu avô. O meu avô, ele era muito alto. Então, assim, dizem que os filhos puxam os avós, não é isso a questão da carga genética? Graças a Deus que teve essa explicação, tá? E é muito engraçado quando a gente, nas fotos das minhas redes sociais, né, ou quando as pessoas veem a gente juntos, que o pessoal olha para mim, olha para o marido e olha pro meu filho, pessoal, como é que pode, né? A carga genética, a informação dos genes. Ai, que legal, a Maria Charles, que essa professora é chique. Minha filha, mas se tu soubesse o trabalho que deu para eu aprender a escrever esse meu sobrenome, tu não tem noção. O meu nome já é com K para fazer jus ao sobrenome alemão. Minha mãe achou pouco esse sobrenome, resolveu botar Cláudia com K, que o pessoal diz assim, eu nunca vi uma Cláudia com K. Eu digo, ao vivo é a coisa aqui na sua frente. Tem gente que acha que é moda, né? Não é, não. Meu nome mesmo é Cláudia com K, Carla com K, tá? Para o nome ficar mais alemão ainda. Então, voltando, como eu disse para vocês, gente, eu falo pelos cotovelos. A partir da próxima aula, eu já vou estar estimulando vocês a falarem também. Mas só para a gente poder entender o que é essa carga genética, tá? Continuando. Já não se pode estabelecer uma relação tão próxima entre a herança genética e competências cognitivas ou características de personalidade. Ah, professor, o que é que você está dizendo? Você acabou de dizer que os nossos pais, eles vão influenciar na cor dos nossos olhos, na nossa altura, no cabelo, na pele, até no peso, se for o caso. Mas a questão da personalidade, a questão cognitiva não tem tanta influência. Por quê? Quem é que pode me responder por quê?
Por que vocês acham? Não estou dizendo que a gente não tenha a influência, tá certo? Mas o que eu estou querendo dizer é que não é só isso que vai influenciar, tá? Aqui já tem, falando aqui, ó, já não se pode estabelecer uma relação tão próxima entre a herança genética com as características de personalidade. Por quê? Alguém pode me dizer? Porque o meio, gente, vai ter a sua contribuição, tá certo? Claro que a gente tem a herança genética que a gente traz com a gente, mas aonde a gente está inserido, os fatores culturais, os fatores sociais, eles têm uma influência, tá? Então, qual é o fator que influencia também o desenvolvimento? O meio, que são as condições psicológicas da mãe, que vão exercer um papel importante no desenvolvimento do feto. Não tem aquela história de que o feto, a criança sente tudo que a mãe sente, né? Da raiva, da alegria. É por isso que na gravidez nós mulheres temos que ter uma alimentação balanceada, a gente tem que evitar álcool, fumo, drogas. Por quê? Porque passa tudo para o bebê. Tá certo? Ele realmente sente isso, né? Então, essa questão de uma má alimentação, né? Ingestão de bebidas alcoólicas, drogas, isso, gente, tem um impacto direto na saúde do bebê, na saúde do feto, tá certo? Então, professora, mas eu conheço fulano que fumou a gravidez inteira, o menino é são. Graças a Deus, toda regra tem exceção. Mas a gente não sabe como é que vai ser mais para frente, né? Então, após o nascimento, né, família, grupo de pares, o que são grupo de pares? Os colegas da escola, né, os vizinhos, as pessoas com os quais a gente se relaciona, né? Sociedade, cultura, vão favorecer ou não essas potencialidades que a gente recebeu hereditariamente. Por exemplo, vocês já ouviram falar, que eu sei, é muito comum isso acontecer. Às vezes aquelas famílias que têm 2, 3, 4 irmãos, todos estudaram, tem gente que deu para uma coisa e tem gente que deu para outra, vocês mais foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, não é verdade? Mas a nossa personalidade, a nossa influência do meio também determina isso daí. Tem pessoas que se motivam mais, tem pessoas que se motivam menos, tá certo? Ou seja, existe essa influência. Opa, passei demais. Peraí, chega, gente, chega. Deixa eu voltar aqui, porque eu passei, foi com gosto. Então, vamos lá. Continuando, né? Então, resumindo, gente, o patrimônio genético, tá certo? Ele é combinado, né? O nosso desenvolvimento, ele é combinado dessa parte genética com as influências do meio. Isso vão produzir nossas características físicas e psicológicas, entendeu? É por isso que é tão importante a gente entender isso, porque a gente sabe que o meio também tem tem influência na nossa conduta, na nossa personalidade, né? Então, como eu estava falando, durante muito tempo, os autores, eles se dividiram, uns defendiam que o desenvolvimento dependia da natureza, da educação, da cultura, outros só da parte genética, aquilo que eu falei agora há pouco, né? E hoje você não pode separar. Você não pode dizer que depende só da parte genética, nem só da parte do meio, tá certo? Por quê? Porque os dois aspectos influenciam, tá certo? Tanto a carga genética, que a gente traz com a gente no nosso DNA, como o meio onde nós estamos inseridos, tá? Aí tem um exemplozinho aqui, ó. Se a gente tem duas plantas geneticamente idênticas e a gente rega com quantidade diferente de água e adubo, por certo, a gente vai ter duas plantas com diferente desenvolvimento. Talvez uma cresça mais, outra cresça menos, talvez uma fique mais frondosa, outra não, tá? As variações se devem ao meio, tá certo? Mas, se nós tivermos duas sementes geneticamente distintas, diferentes, mas a gente tratar de igual modo, podem vir a dar plantas com desenvolvimento distintos. As variações aí se deram pelo quê? Pelos fatores genéticos. E assim é com a gente. Tá certo? Vamos lá. O mesmo se passa com o desenvolvimento e o comportamento humano, que vai depender de fatores do meio ambiente e da nossa carga hereditária, tá? Então, efetivamente, peraí, deixa eu expandir aqui mais para mim, porque está lá embaixo, eu quase não estou lendo. Então, efetivamente, desde muito cedo,
a hereditariedade e o meio, eles interagem, eles se relacionam. E, às vezes, é até complexo, é difícil a gente perceber qual o papel que cada um desses fatores, né, acusa na nossa definição de personalidade, no nosso nível de inteligência, nas competências cognitivas do indivíduo, porque eles se entrelaçam tanto que, às vezes, a gente pode ficar na dúvida de saber o que é que determina o quê. Então, dentro do nosso contexto teórico, nós vamos estudar alguns teóricos, tá certo? Os principais, os mais conhecidos, Piaget, que eu falei agora há pouco, né? Que enfatizou muito a questão do desenvolvimento cognitivo. Cognitivo vem de cognição, cognição vem de cérebro, inteligência. Então, como é que se dá esse desenvolvimento cognitivo? Freud, que todo mundo conhece, Freud é super famoso. Por quê? Tem uma frasezinha que diz assim, nem Freud explica, né? Então, se nem Freud explica, quem é que vai explicar? Então, Freud foi um médico de formação, ele era médico clínico geral, neurologista, tá? E ele se interessou muito por questões de transtornos mentais, isso em 1800, lá vai tarará, tá? E ele se especializou tanto nisso que ele fez psiquiatria e ele é tido como pai da psicanálise. Por quê? Porque ele criou uma teoria psicológica, entendeu? Onde ele vai enfatizar o quê? A questão do desenvolvimento psicossexual. Enquanto Piaget foca mais a questão cognitiva, que a gente vai estar vendo, Freud não é que ele despreza o desenvolvimento cognitivo, não. A pessoa, ela se desenvolve em todos esses aspectos. Mas Freud vai enfatizar a questão do desenvolvimento psicossexual. E o Erikson, né, também vai estar falando, todos são autores muito conhecidos na psicologia do desenvolvimento, nós vamos estudá-los não com profundidade, mas para a gente saber o que é que cada um enfatizou dentro das suas teorias, tá certo, gente? E também esse material, ele vai estar aqui na nossa apostila, tá? Jean Piaget, ele é muito famoso, principalmente no campo da educação. Quem tem filho em colégio aí, já deve ter participado de alguma palestra ou alguma reunião em que já se falaram dos estágios do desenvolvimento psicomotor de Piaget. Quem é que já ouviu falar em Piaget aí? Fala aí, levanta a mãozinha se não quiser falar para dar ruído. Só para eu ter uma ideia. A gente já ouviu falar dos três, professora. A gente fez uma cadeira de psicologia no segundo semestre. Psicologia de grupos e ah, meu Deus, enganchou agora. Ah, meu Deus, enganchou. Não, tudo bem. Só para você saber que vocês já ouviram falar. Perfeito. Gente, tem gente no grupo perguntando se a aula começou. Disse que começou, viu? Já estou dando um monte de conteúdo. Se fosse aula presencial, eu já dizia, já tem questão que vai cair na prova. Todo mundo se apavora, né? Então, Jean Piaget, ele é muito famoso. Psicologia do grupo subjetividade. Perfeito, Lucas. Ó, Jean Piaget, ele é muito famoso. Famoso em que aspecto? Veja só, para ver como são as coisas, né? Se talvez, quando ele tivesse criado essa teoria dele, dissessem que ele ia revolucionar a parte educacional, ele dizia, olha que coisa, sabe por quê? Ele era biólogo. Os primeiros estudos de Piaget foram feitos com pássaros, tá certo? Eu acredito que ele nunca pensou na vida que fosse ter tanta importância no campo da educação e da psicologia. Mas sabe por quê? Ele era muito curioso. Ele era um estudioso nato. Tanto é, gente, que ele casou e ele fez dos próprios filhos objeto de investigação. Daí surgiu a teoria dos estágios, né? Então, como ele era muito curioso, ele queria saber como é que se dava o conhecimento. Como é que a gente pensa? Como é que a gente raciocina? Como é que a gente aprende? Tá? E foi a partir dessa observação dos filhos, como eu falei, que ele começou a perceber que a criança, em determinada faixa etária, ela se desenvolve de uma forma diferente, entendeu? E ele revolucionou o campo educacional e da psicologia do desenvolvimento nesse aspecto, porque ele provou, através de testes específicos, entendeu? Ele provou, né? Quem for estudar Piaget com mais propriedade, que não é o nosso foco aqui, vai entender realmente que ele tem essa importância exatamente por conta disso, tá? Então, Jean Piaget, ele era um
epistemólogo. Professora, que palavrão é esse? Epistemologia, gente, é exatamente a ciência do conhecimento, como se origina esse conhecimento, entendeu? Então, para ele, nós somos influenciados pela nossa personalidade, ou seja, pela carga genética, tá certo? Nosso comportamento, ele tem essa influência, mas também das situações, ou seja, considera também a questão do meio. Deixa eu ver o que é que vocês estão botando aqui. E isso, a criança é muito curiosa, inteligente, e às vezes até vidente, viu? Tá certo? Como assim, professora? Ela sente, né? A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque a criança, principalmente nessa fase de 0 a 2 anos, ela absorve conhecimento, ela é uma esponjinha, né? Ela absorve os conhecimentos. Então, ela às vezes, ela até fala coisa que você falou em casa, você nem presta atenção, você diz, menino, como é que menino aprendeu isso? Ele vê, ele escuta, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que diz e com o que fala na frente de criança, porque ela é muito precoce. Principalmente a criança de hoje, que tem muitos estímulos. A criança de hoje, com 2 anos de idade, gente, ela destrói o celular. Destrói, que eu digo, não é quebrar, não. Destruir no sentido de usar, né? Eu fico impressionada quando eu vejo. Cada vez mais a gente vê essas crianças em contato com a tecnologia, né? Eu passei 1 ano para poder mexer no mouse desse. A criança hoje parece que já nasce sabendo, né? Não é assim? Né? Então, continuando, vamos ver aqui. Ainda falando sobre Piaget, né? Ele acreditava que todos nós nascemos com potencial de inteligência e que o meio é que vai determinar se esse potencial pode ser estimulado ou adormecido. Esse potencial é inato. O que é inato? Eu nasci com esse potencial, tá certo? Mas eu preciso o quê? Ter condições, né, favoráveis para que esse potencial seja estimulado e, por sua vez, desempenhado, que é para exatamente chegar até a questão do conhecimento. Oi, quem quer falar? É a Daniele. Daniele, você está com seu microfone ligado. Você quer fazer alguma pergunta? Já desativou. Ok, fiquem à vontade, tá? Então, vamos aqui, ó. Pessoal, eu não quero ter que desativar os microfones de vocês. Chequem aí direitinho para não ter ruído, tá? Então, vamos aqui. Piaget também fala dos processos de assimilação e acomodação, tá certo? O que é isso, tá? É quando eu incorporo do meio, eu assimilo, quando eu, né, vejo esses estímulos, eu vou tendo os esquemas mentais, tá? E eu acomodo quando eu consigo, tá certo? Transformar esses esquemas, ou seja, eu olhar para uma cadeira a princípio e eu não saber o que é uma cadeira, mas eu acomodo quando eu vejo que existem vários tipos de cadeira. A gente pode pensar assim, o que é isso que essa professora está falando? Mas lembra que a gente falou que o Piaget, ele queria exatamente saber como se dava o conhecimento, como é que a criança aprende. Então, como é que a criança distingue um gato de um cachorro? Como é que ela sabe que o gato faz au-au e o cachorro faz miau? Entendeu? Então, quando ela vê o cachorro, ela vai assimilar aquele esquema mental do cachorro. Mas ela vai saber que o cachorro é diferente do gato quando ela acomodar. E quem é que vai fazer essa acomodação? Tá certo? O meio onde a criança está. Tá certo? A mãe, o pai, a professora vai explicar que, embora gato e cachorro pertençam à mesma classe animal, né, e têm características parecidas, eles são espécies diferentes, entendeu? Então, quando a criança compreende isso, ela acomoda, ou seja, ela aprende, ela entende, tá? E isso acontece, gente, com a gente o tempo todo. Até a gente que é adulto, a gente tem esse processo de assimilação e acomodação com conteúdo, tá certo? É uma coisa tão natural que a gente não percebe. E esse processo da assimilação e acomodação, ele resulta o quê? No equilíbrio, numa equilibração. Ou seja, não existe acomodação sem assimilação. Ou seja, para eu aprender, para eu compreender, eu tenho que assimilar primeiro. E é o tempo todo assimilando e acomodando. E isso tudo se mantém no processo de equilíbrio, tá certo? De regulação, para não ficar nenhum mais acentuado, nem outro
menos acentuado, tá certo? Então, assim, só para a gente vislumbrar as fases do desenvolvimento, né, de acordo com Piaget. Então, a fase sensório-motora, que vai de 0 a 2 anos, né? Tem a fase do pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos. Tem a fase do operatório concreto, de 7 a 11 anos, e operatório formal, de 11 a 15 anos. Cada uma dessas fases tem características distintas. Não vou me delongar aqui, porque está no nosso conteúdo, a gente está estudando essas fases, tá? Mas só para a gente, assim, salientar. Quais são as características da fase sensório-motora? O nome já está dizendo, ó, sensório-motor. Sensório vem de quê? Sensação, sentir, cheiro, tá? Motor, ação, movimento. Então, é por isso que nessa fase da criança de 0 a 2 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com a criança, porque tudo que ela vê no chão, ela bota na boca. Já perceberam isso? Por quê? Porque ela está na fase da descoberta, ela está começando a perceber o mundo, então ela não sabe o que é que bota na boca, o que é que não bota, ela quer provar, ela quer experimentar. Então, o aprendizado nessa fase se dá pelo toque, né? Pela parte motora e pela parte sensorial, tá certo? Tá? Aí vem de 2 a 7 anos, que é o pré-operatório, tá? A criança, ela começa o quê? Lembra que eu falei a questão da linguagem, da capacidade simbólica? É nessa fase aqui que tem os amiguinhos imaginários, que às vezes a gente diz assim, fala, esse menino tá vendo coisa, que ele fica falando como se tivesse uma pessoa do lado, né? Não, gente, ele não tá vendo. Ele não está vendo, tá? Ele está imaginando, porque faz parte dessa fase, essa capacidade do desenvolvimento da linguagem e do simbolismo. É nessa fase que as coisas têm vida. Por exemplo, a criança acha que a cadeira fala, que a cama fala, não é? Que o sol tem vida, que a lua tem vida, tá certo? Por quê? Porque ela acredita nisso, ela ainda não consegue dissociar. Você pode prestar atenção, faça um teste. Uma criança de 2, 3 anos de idade, se ela cai, né? Se ela bate numa porta, claro que vai machucar, ela vai chorar. Experimentem bater no chão. Como é, professora? Experimentem bater no chão. A criança caiu, né? Se tacou no chão, começou a chorar. Você pega a chinela e bate no chão. Eita, que chão malvado! Aí, pá, 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 bateu na fulaninha, né? Bateu na pequenininha da titia, da mamãe. Ela vai parando de chorar, porque ela acredita que aquele chão tem vida, entendeu? Né? Tá? Então, assim, aí o que é que acontece? À medida que ela vai crescendo, as estruturas mentais vão amadurecendo, ela vai deixando de fantasiar. É por isso que tem criança ainda com 8 anos de idade que acredita em Papai Noel, tá certo? Né? Então, assim, por mais que você diga que não existe, mas no mundo imaginário dela, do simbolismo, da capacidade simbólica que ela tem, ela ainda acredita, tá? Quando ela vai para o próximo estágio, ela já vai começar a raciocinar com uma certa lógica, tá certo? Ou seja, é uma característica dessa fase, essa logicidade. Ela já vai conseguir classificar, ela já vai conseguir dimensionar alguns objetos, alguns aspectos. E a fase do operatório formal, eu costumo até dizer a fase dos nerds, né? Como assim, professora? É onde o adolescente vai ter aquele pensamento mais lógico, mais abstrato, é onde ele vai começar a fazer hipóteses, formular hipóteses, né? É onde tem o predomínio do raciocínio matemático, por isso que eu digo, é a fase dos nerds, tá certo? Que é exatamente quando a gente vê muito dos jovens, claro que toda regra tem exceção, e graças a Deus que existe Daniel Goleman, né, com os tipos de inteligência, porque senão todo mundo ia ter que ser, né, um gêniozinho. Mas, assim, é nessa, gênio que eu digo, gente, comparado a números, tá? Mas é nessa fase que se acentua mais essa questão do raciocínio lógico-matemático, né? E eu acabei falando de um outro autor, que se der tempo eu trago aqui para a gente poder conhecer, se der tempo que eu digo assim, ao longo da nossa disciplina. Mas, felizmente, surgiu esse teórico com essa teoria. Vocês já ouviram falar da teoria das inteligências múltiplas? Alguém já ouviu falar? Não? Eu costumo dizer que essa teoria é a salvação. Por quê?
Porque Goleman diz que, né, nós temos várias inteligências, tá certo? Então, assim, tem pessoas que têm o dom para música, né? Cantam, tocam instrumento musical divinamente. Tem pessoas que já têm o quê? O dom para a dança, para as artes, para a pintura. Tem pessoas que têm para o raciocínio matemático, e por aí vai. Eu me sentia altamente traumatizada, tá certo? Por quê? Olha só, eu não sei fazer nada manual. Tenho amigas que fazem crochê, ponto de cruz, as cores mais lindas do mundo. Eu nem com aula aprendi, não é? Tem gente que sabe dançar, tem gente que sabe cozinhar, tem aquela habilidade. Eu disse, meu Deus do céu, não sei fazer nada manual, sou um zero à esquerda. Aí veio essa criatura e disse o quê? Que tem pessoas que têm o dom, né, que têm a inteligência do relacionamento interpessoal. São pessoas que gostam de lidar com outras pessoas, são pessoas que tendem a resolver melhor os conflitos, são pessoas que adoram falar pelos cotovelos. Eu digo, me achei, me encontrei, né? Então, porque nem todo mundo tem essa habilidade. É por isso que eu fiz psicologia, é por isso que eu trabalho com gestão, trabalho com recursos humanos, é por isso que eu gosto de dar aula. Então, eu descobri que eu sou muito boa nisso e gosto do que eu faço. É por isso que tem gente que diz assim, professora, a senhora trabalha 2 expedientes dentro da aula, de noite a senhora é rica. Ave Maria, gente. Tu acha que se eu trabalhasse 2 expedientes e trabalhar o terceiro, eu estava aqui? Mas deixa eu dizer um segredo para vocês, eu adoro esse ambiente de sala de aula. Me formei em psicologia, trabalho em escola, esse ano eu vou completar 24 anos que eu trabalho no Colégio Batista, e trabalho com recursos humanos e na parte educacional também. E muito recentemente me encontrei numa área, a área da assistência social. Eu já trabalhei no CREAS de Aquiraz, hoje eu trabalho no CRAS de Pindoretama, né? Eu tenho escalas que acho que permite que eu trabalhe tantos dias no canto, tantos dias no outro, né? E a gente pode perceber, gente, que nós temos várias possibilidades, tá certo? Como eu falei no início, a psicologia ela é muito ampla, eu trabalho com áreas distintas, mas às vezes eu encontro o quê? Um ponto comum entre elas. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com pessoas. E de noite eu estou aqui, dando aula para vocês, né? Aí o pessoal diz assim, a senhora não se cansa? Não me canso, porque esse ambiente aqui é o meu lazer. Me dá prazer fazer isso, me dá prazer preparar uma aula para vocês, passar um pouco dessa experiência, porque aqui para nós, se eu não tivesse aqui, você sabe onde é que eu estava? Adivinha onde é que eu estava? Chuta aí, vendo série na Netflix, que é outro vício que eu tenho. Então, é melhor a gente dar aula, porque a gente se atualiza, ganha o din-din, né? Passa um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que é isso que mais me fascina em sala de aula, né? É a gente poder, a partir do que você conhece, do que você aprendeu, você trazer isso para os seus alunos, e não é à toa que eu sou professora a mais, só na Unip eu estou desde 2008, mas antes de ir para a Unip eu já dava aula uns 4, 5 anos atrás, né, e é uma coisa que eu gosto muito. André, kkkk, minha filha, sou viciada em série, adoro. Quem foi que já assistiu o Duque, dos Bridgerton? Olha os rapazes aí, para não ficarem chateados, né, pense, o melhor da série é o Duque, mas vamos voltar para Piaget, tá? Então, gente, continuando, vou passar aqui, porque a gente vai estar falando isso na nossa apostila, mas é só vocês saberem que Piaget, ele criou a teoria tem autores que dizem estágio, tem autores que dizem estádio, não é o estádio Castelão, tá certo? É o estádio fase, tá? É pertinente essa palavra. Então, como a gente falou, né? É o sensório motor, é o pré-operatório, cada uma dessas fases tem características específicas que eu já pincelei, né? A questão do raciocínio operatório é concreto, tá? Operatório formal, tá certo? Aí vem o Erikson, que foi a teoria do desenvolvimento psicossocial. Ele vai valorizar a interação entre o indivíduo e meio, ou seja, a questão da influência do meio sociocultural ao longo de todo o ciclo vital, viu? Desde a hora que a criançazinha nasce, que está naquele contexto familiar, até a velhice. Então, a tarefa fundamental da teoria dele, né, em relação à questão da construção da sua identidade pessoal. Quem sou eu?
Quem eu sou, tá? Alexandra, temos muito em comum. Depois a gente troca figurinhas de séries, viu? Depois, no grupo 600, a gente conversa no privado, né? Gosto muito. Então, o Erickson, ele era um psicanalista alemão, tá certo? Naturalizado norte-americano, tá certo? E ele também, como Piaget, a teoria dele é formada em etapas, tá certo? Em estágios psicossociais, tá? Aonde ele criou a teoria dele em 8 estágios, onde cada estágio é um momento de uma crise psicossocial ou de um conflito. E cada crise é mais saliente durante um estágio específico, mas tem sua origem, suas raízes em outros estágios, que é mais ou menos como um jogo. O jogo de videogame não tem suas fases? Começa numa fazinha mais fácil, vai se complexificando, né? Assim são os estágios de desenvolvimento. Cada um desses estágios tem características específicas e também conflitos específicos, tá certo? Lembrando, gente, que conflito, que às vezes, muitas vezes, quando a gente fala em conflito, a gente tende a pensar na briga, no atrito, mas o conflito é exatamente quando o quê? Quando a gente se depara com situações antagônicas, situações divergentes, e não necessariamente precisa ser briga, né? Precisa ser essa questão negativa, né? Então, as etapas da vida segundo o Erickson, né? Primeira idade de bebê, ó, de 0 a 18 meses, muito parecido lá com Piaget, que nessa fase vai de 0 a 24 anos, né? Tá? Então, ele vai falar da questão psicossocial. Enquanto Piaget vai enfatizar a questão sensório-motor, Erickson já vai enfatizar a questão psicológica. Vocês estão compreendendo agora o porquê da importância de cada autor? Todos nós nos desenvolvemos em todos esses aspectos. E tem teóricos que vão falar de cada um, tá certo? Então, aqui, só para a gente ver aqui, né? Que ele fala, qual é a questão-chave desse período? A questão da confiança e a desconfiança, né? O bebê totalmente dependente dos outros, ele precisa se sentir seguro. O sentimento de confiança vem da onde? Do carinho, do conforto. É por isso que tem criança que você vem pra cá pra titia. Se ele não convive, ele faz assim, né? Não vai, não. Mas pro pai e pra mãe, não é? Ele já se joga. Por quê? Porque ele já tem essa segurança, essa confiança. A partir do momento em que ele vai conhecendo a tia, ou a avó, ou a babá, aí ele também vai estar adquirindo essa confiança, entendeu? Então, o sentimento de confiança vem do carinho, do conforto, da satisfação das necessidades básicas. Ou seja, criança está com fome, né? Criança está com sede, criança fez xixi ou cocô, tem que trocar a fralda, né? Então, normalmente, nessa fase, quem é que tem esses cuidados? A mãe, tá certo? Normalmente, tá? Porque muitas vezes a mãe, muito cedo, já tem que partir para o mercado de trabalho, às vezes ela abre mão até da licença maternidade, principalmente se ela não tem carteira assinada, né? Que não tem o seu salário garantido, então, muitas vezes, essa mãe, né? Mal se recupera do parto, ela já volta para esse mercado de trabalho, né? Tá? Então, quando o bebê se sente seguro e protegido, o que é que acontece? Ele vai transmitir essa confiança, né? Então, vamos ver qual é a outra fase. Ó, a fase de 18 meses a 3 anos. Aqui, né, a criança, ela vai começar a adquirir uma certa autonomia, mas é aquela fase também que ela vai ficar constrangida, com vergonha, tá certo? Será que eu consigo fazer as coisas sozinha? Eu tenho que depender quase sempre dos outros, né? Aí, continuando, a fase da pré-escola, que é de 3 a 6 anos, né? Aqui nessa fase, a criança, ela já vai tomar consciência da moral, do que é certo, do que é errado, tá? Eu estou passando, gente, só porque a gente vai se deter nisso quando a gente for estar vendo o nosso material, tá? A quarta fase, já é a criança em idade escolar, de 6 a 12 anos, tá certo? Aqui, ela já vai ter uma influência da cultura, do meio, né? A cultura vai predominar, tá certo? Nas atividades escolares nessa fase. Então, assim, se a criança corresponde ao que lhe é exigido no processo de aprendizagem e ela tem essa curiosidade estimulada, né? Ela vai conseguir se sobressair, se destacar nessas atividades, porque aqui a ênfase, gente, é na questão da escola. Aqui vai começar a questão da linguagem, aqui vai começar a questão do raciocínio matemático,
tá certo? Porque de 6 a 12 anos ela está exatamente no Fundamental 1 e 2, não é? Parte do 2. Aí vem a adolescência, muitas vezes chamado de aborrecência. Por quê? Porque é nessa fase, gente, que você não é adulto, você não é criança, tá certo? O corpo está passando por mudanças hormonais que, consequentemente, vão influenciar no nosso psicológico. É por isso que, muitas vezes, os adolescentes são chamados de aborrecentes, porque um dia ele está de um jeito, um dia ele está do outro, coitado. Eles não são bipolares, viu, gente? Tá certo? Né? Isso, essa confusão de papéis, faz exatamente com que o adolescente tenha essas atitudes, tá certo? Por quê? Porque os hormônios estão em polvorosa e, sem contar que o organismo, por sua vez, está amadurecendo, né, em termos físicos, é nessa idade que a mulher menstrua, né, é nessa fase que a mulher menstrua, né, é nessa fase que o homem tem a sua primeira ejaculação, é nessa fase que os pelos começam a crescer, a voz começa a engrossar, no caso dos rapazes, né, os seios começam a aparecer. Então, gente, tudo isso é muita mudança, e tudo ao mesmo tempo. Tá certo? É a cognitiva, é a emocional, é a hormonal, tá? Então, realmente, é esse período de certa instabilidade, né? Por isso que os povos são chamados de aborrecentes, tá? Aí tem a sexta fase, que é a do jovem adulto, que vai de 20 a 30 anos, tá certo? Aonde ele começa a se questionar o que é que ele quer da vida, em que aspecto? Em aspecto de trabalho, em aspecto de relacionamento, né? O projeto que ele tem para o futuro, tá certo? É nessa fase aqui que a gente começa a fazer faculdade, cursos, quer terminar, começa a ir para um emprego, não está gostando, troca para outro, entendeu? Aí vem a sétima fase, que é a da meia-idade, que é de 30 a 60 anos, né? Aqui é exatamente você... não que você não tenha que se preocupar com os aspectos de crescimento, de trabalho, essa coisa toda, mas com 30 anos, espera-se que você já tenha terminado uma faculdade, ou esteja perto de terminar, tá certo? Ou então, querendo começar uma faculdade, tá? Mas você já está mais maduro, tá certo? Normalmente você já é pai, ou você já é mãe, tá? Você já traz consigo algumas experiências que vão influenciar no seu desempenho, seja pessoal ou profissional. E a última fase já é dos 60 anos em diante, né? Que muitas vezes a pessoa para, às vezes, eu vou dizer, às vezes está aposentado, porque agora com essa nova legislação trabalhista, acho que tem muita gente que vai chegar aos 70 e ainda não vai se aposentar, não vão morrer de trabalhar. Eu costumo dizer, ainda bem que eu gosto de trabalhar, né? Então, assim, você para e começa a fazer uma avaliação, né? O que é que eu fiz, o que é que ainda dá tempo de fazer, tá? Então, assim, valeu a pena viver? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas se aposentam, tá? E elas se tornam, não é improdutivas, elas ficam com menos atividades e elas vão se tornar... não é esse nome que eu quero dizer, mas é como se fosse a questão do parar de trabalhar, eu me sinto improdutivo, eu me sinto inútil. Então, é muito comum a pessoa que é aposentada, que tem uma rotina de trabalho, quando ela se aposenta, ela fica deprimida, tá certo? Por quê? Porque aquela rotina que ela teve durante anos, 30 anos ou mais, ela deixa de ter. Aí ela para e diz assim, agora eu vou fazer o quê? Né? Eu tenho todo o tempo livre do mundo, mas para fazer o quê? Então, assim, muitas vezes a pessoa se sente perdida diante desse tempo livre, né? Então, assim, é comum, às vezes, nessa fase, você ter depressão, né? Então, o que é o ciclo de vida do ser humano? Ciclo vital, que a gente tem falado ao longo, desde que a nossa aula começou. É quando todo ser vivo nasce, se reproduz e morre. Ou seja, o ciclo vital começa com a concepção, né? E termina com a morte. E todos nós vamos passar por isso, gente. Né? As pessoas costumam dizer que o que a gente tem certo na vida é que um dia vai morrer, não é isso?
Então, dentro desse ciclo vital, para a gente melhor compreender essa realidade, é importante a gente perceber essas etapas que eu falei de Erikson, que eu falei de Piaget. Depois a gente vai estar falando de Freud. Mas só para vocês terem uma ideia de que essas etapas fazem parte desse nosso ciclo vital e que todos nós passamos por ela, tá? Tá certo? Então, para melhor compreendermos esta realidade, é importante perceber as diversas etapas de desenvolvimento do ser humano, que se caracterizam por tarefas biopsicossociais, né? Então, ai meu Deus, já passei de novo. Peraí, meu povo. Como é que volta? Só um instante. Fale, Jesus amado. No lugar de voltar, eu estou passando para frente. Peraí, meu povo. Tem um tilt aqui, travou aqui a minha tela. Só um instante. Pronto, vai voltar agora. Depois eu coloco os slides tanto na plataforma, como eu boto no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, vamos lá. E o que é que são essas tarefas de desenvolvimento? São aquelas que a pessoa deve cumprir para garantir o seu desenvolvimento e, consequentemente, o ajuste psicológico e social, né? São as tarefas com as quais as pessoas satisfazem as suas necessidades pessoais e garantem o desenvolvimento e a manutenção de padrão social-cultural. Professora, o que é isso? Gente, a gente passa por isso e muitas vezes nem percebe, tá certo? Ou seja, nós nos adaptamos a cada fase desse ciclo. Então, só para a gente ter uma ideia, na infância, tá? Qual é a tarefa básica que se espera? Que a gente domine leitura e escrita. Se uma criança chega com 7, 8 anos de idade sem ler e escrever, alguma coisa está errada aí. Ou ela não foi estimulada de uma forma adequada, ou ela tem realmente algum prejuízo em algum desenvolvimento. Tá certo? Na parte cognitiva, aí tem que ser investigada, tá? Então, nessa fase, a criança vai servir de saber ler e escrever, vai ser um instrumento para ela ser independente e se comunicar de uma forma mais ampla e efetiva, tá certo? Vamos ver aqui qual é outra fase. A adolescência. O que é que se espera dessa fase da adolescência? Emancipação, tá certo? Formação pessoal, ou seja, o adolescente se tornar autônomo. Autônomo em que sentido? Fazer o que quer? Não, às vezes ele até quer isso, né? Fazer o que quer. Mas é exatamente o quê? Ele ter segurança, né, de que ele é um ser pensante e que ele vai ter que agora se responsabilizar pelas consequências das suas escolhas. Tá certo? É por isso que, às vezes, eu costumo dizer assim, aproveite enquanto você é criança, aproveite enquanto você é adolescente, porque quando você se torna adulto, a responsabilidade vem, né? Vem com tudo, tá certo? Então, nessa fase, relaciona-se com a fase anterior da infância, mas o que é que se espera nessa fase? Autonomia e independência, que o adolescente, tem até um texto que eu acho super interessante esse texto, tá certo? Vocês podem já até ter escutado falar. As mães más, já ouviram falar nesse texto? Né? Então, assim, nós temos que ser mães más para os nossos filhos, tá? O que é ser a mãe má? Depois vocês me lembram que eu procuro esse texto e eu coloco no grupo da gente. Uma mãe má é aquela mãe que vai trabalhar para aquele filho ser independente, não é só financeiramente, não, é emocionalmente também. É ele ter essa autonomia. Porque muitas vezes a gente vê adultos de 40 anos ou mais totalmente dependente ainda de pai e mãe, gente. Foi falha de quem? Dos pais, tá certo? Por quê? Porque essa criança, ela tá em evolução, né? Ela é a esponjinha que eu falei no comecinho, ela está absorvendo esses conhecimentos. E quem é que passa esses conhecimentos? Nós, gente. Nós quem? A família, em primeiro lugar, tá certo? Depois, a escola e depois o meio onde ela vive. Entendeu? Então, nós precisamos trabalhar essa questão da autonomia e da independência para a gente ser adulto, um adulto crítico, um adulto consciente do que é certo e do que é errado. Entendem? Então, nós precisamos ser pais maus, nós precisamos ser mães más, é saber dizer o não quando a criança precisa ouvir.
É saber colocar limite. Gente, a criança precisa de limite para ela se sentir segura, para ela começar a ter essa autonomia, essa confiança nela mesma, ela tem que ter limite. Hoje, os pais não dão limite para os seus filhos. Eles acham que isso é responsabilidade da escola. Gente, a escola, ela é para ensinar português, matemática, tá certo? Os conteúdos curriculares. Mas quando a criança vem de casa, ela já tem que vir sabendo dar bom dia, tá certo? Ela já tem que vir sabendo que tem que respeitar a professora, tá? Por quê? Porque se a criança não respeita pai e mãe, como é que ela vai respeitar a professora? Tá certo? Então, esse limite é o não. É a criança chorar, e você tem... Gente, chorar faz parte do processo de crescimento. Então, assim, eu não estou julgando pais que fazem isso, porque eu também já fiz isso, né? A gente que trabalha o dia todo, chega cansado em casa, a criança quer a sua atenção. O que é que você faz? Dá o celular, não é? Aí a criança vai adorar o celular, por quê? Porque tem joguinho, né? É vibrante, tem música, e realmente esses estímulos fazem com que a gente pare e se concentre. Mas, gente, você precisa dar atenção para o seu filho. É esse tempo de qualidade, não é quantidade. Esse tempo de qualidade vai ter benefícios que você nem imagina. Eu costumo dizer que eu fui uma sortuda. Fui. Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 anos, e eu tive o privilégio de ter minha mãe, dona de casa, cuidando de mim e dos meus irmãos até 20 anos de idade. Quando eu fui para a faculdade, minha mãe era dona de casa dessas tradicionais mesmo que a gente conhece, tá certo? Que faz o almoço. Então, assim, eu tive esse privilégio, tá? Porque hoje eu não pude dar esse privilégio para meu filho, tá certo? Por quê? Porque meu filho, quando nasceu, com 4 meses eu tive que voltar para o trabalho. Tá entendendo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nessa primeira infância, existem países que a licença maternidade é de 1 ano, 2, e já ouvi dizer que na Dinamarca são 3. Por quê? Porque se compreende que essa fase, ela é muito importante para o desenvolvimento psicológico, para o desenvolvimento motor, e quem é que vai inspirar essa autonomia, essa confiança na criança, se não for a mãe, gente, que está perto? Claro que a gente tem que ver o contexto, as políticas públicas. Ó, tem gente que já está querendo tirar a licença maternidade, né? Tá? Mas, assim, é só para vocês perceberem que é uma fase tão importante que alguns países deixam as mães em casa mais tempo. Exatamente o quê? Para acompanhar esse crescimento, tá certo? A mãe estando ali perto, o papel do pai também é importante, mas a gente sabe hoje que as famílias, elas são muito dissolutas, muito separadas hoje, então os relacionamentos hoje, eles são muito efêmeros, tá certo? Efêmeros é passageiro, viu, gente? Então, assim, hoje as pessoas não têm mais a mesma tolerância que antes tinham, hoje qualquer briguinha você separa, e isso também traz consequência para as crianças, entendeu? Esse novo papel familiar, esse novo papel de família. Hoje, eu sou filha da Cláudia, filho do José, mas eu tenho irmãos por parte da Cláudia, irmãos por parte do José, tá certo? Esse é o nosso contexto. Então, tudo isso, gente, vai influenciar na nossa formação psicológica, vai influenciar no nosso emocional. Então, a gente precisa realmente ser mal a esse ponto de dizer não, né? Esse contexto todo que eu estou falando é exatamente que o adolescente, nessa fase, ele já tem que ter essa independência emocional. Já tem que ter, não é que ele tem que ser um adulto, mas você já começa a trabalhar, entendeu? Já começa assim, menino, eu tenho que fazer a tarefa da escola, mãe, me ajuda aqui, menino, faz sozinho, vai lá para o computador, liga para um colega teu, entendeu? Né? Quando ele entra, então, na fase da universidade, ou seja, é um mundo totalmente novo, totalmente diferente, né? Então, assim, a vida tem regras, a sociedade impõe regras, e muitas vezes ela ensina e não ensina com esse amor que pai e mãe ensinam, não. Então, se você não diz não para o seu filho quando ele precisa ouvir, a vida vai dizer. E muitas vezes de uma forma muito dura. Então, a gente precisa realmente ser mal a esse ponto, né? No sentido de dar essa autonomia que o filho vai precisar, tá certo? Gente, eu me empolgo, viu? Já notaram, né? Já notaram que eu me empolgo. Até tomar água, a garganta ficou seca. Me empolgo que é uma beleza. É uma característica minha.
tá? Mas me digam se tá ok, se vocês estão entendendo, tá? Aí, continuando. Idade adulta inicial. Deixa eu ver se eu não passei mais slide, que eu tenho essa mania. Peraí. É isso mesmo, tá? E na idade adulta, o que é que se espera? Quais são as características dessa fase? Né? Como eu falei, a questão da constituição da família, início e conquista da carreira profissional, né? Você tem ambições pessoais e profissionais também, responsabilidade cívica e comunitária, e, gente, é uma moda boa, eu costumo dizer, que a gente tem os modismos, né? Os que não são muito bons e os que são bons. Sabe qual é a moda boa agora? Tá todo mundo querendo ser voluntário de alguma coisa, tá? Eu trabalho com recrutamento e seleção, e é muito comum eu receber currículo hoje, principalmente de jovens que não têm tanta experiência ou nenhuma experiência, taca lá embaixo. Sou voluntário da ONG tal, sou voluntário da igreja tal. Ou seja, gente, você não tem a experiência formal de carteira assinada, mas você procura doar um pouco do seu tempo, né, para uma instituição filantrópica, né? E isso tem sido muito comum. E eu digo que é uma moda boa, porque é exatamente isso. A gente está se preocupando com o outro também. Porque às vezes a gente diz assim, governo que se lixe, governo que faça parte dele. E isso, perfeito, as políticas públicas existem realmente para serem exigidas e cumpridas. Mas, gente, nós também podemos fazer a nossa parte. Isso faz bem para a gente, né? Essa questão de estar ajudando o outro. Continuando. Assim como o indivíduo, a família passa por fases, né, de desenvolvimento, que vai influenciar no quê? Né, no crescimento, também importante no nosso ciclo vital, ou seja, formação do casal, né, com certeza podem ter filhos ou não, mas no caso, se tiver filhos, né? Família com filho pequeno, que vai para a escola, família com filho adolescente, família com filho adulto. Ou seja, gente, cada uma dessas fases tem características específicas, né? Eu lembro demais quando eu vim morar aqui, porque eu sou do interior, né? Eu sou de Sobral. Não fala inglês muito bem, tá certo, gente? Quem não sabe da brincadeira, todo mundo diz que Sobral é os Estados Unidos, né? Que lá todo mundo fala inglês. Então, hoje, nós temos uma diversidade de faculdades, mas na minha época, olha que não faz muito tempo assim, não. Só tinha 3. Só tinha Federal, Unifor e UES. Tinha a UVA, só que não tinha psicologia. Tá? Então, eu vim para cá aos 17 anos, saí da casa dos meus pais, vim morar num pensionato, entendeu? Com uma semana que eu estava aqui, eu fui-me embora, arrumei a mala e fui-me embora. Quero o quê? Olha, acostumada a ter a filhinha da mamãe e do papai, porque eu sou a única mulher no meio de 3 rapazes, né? A filha mais velha, né? Quero não. Olha, pegar ônibus, lavar a louça, fazer comida. Quero o quê? Eu quero o quê? A segurança do meu lar. Aí lá se vai papai e mamãe conversar comigo e me trouxeram de volta. Né? Minha mãe sofreu demais, é isso que eu quero falar para vocês. A síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque eu estava na minha fase de conquista, de autonomia, com medo, o que é normal, né? Numa cidade que eu não conhecia, nunca tinha pego um ônibus na vida, peguei muito ônibus errado, meu povo. Né? Hoje, o cheiro do queijo que eu fui naquela época, hoje eu não sei como é que seria, né? E a minha mãe, por sua vez, com meu pai, vivenciaram também a fase deles, né? Que é assim do ninho vazio, que é quando o filho sai de casa para estudar, para casar, tá? Então, todos nós passamos por fases diversas. Tá certo? Independente se o filho é pequeno, se é adulto, se é adolescente, tá certo? Então, o que é que se espera na fase adulta, tá? Quais são as tarefas básicas? A questão da responsabilidade cívica, social, é a questão de você, como eu falei, de você arcar com as consequências das suas escolhas, né? Aqui, você quer uma meta de vida, quer estabelecer um padrão econômico de vida, muitas vezes você quer comprar uma moto, você quer fazer uma faculdade, quer dar entrada no seu imóvel, se preocupa com a educação dos filhos, tá certo? Tá? Aí, vamos lá. Na velhice, ajustar-se ao decréscimo da força e da saúde. Por quê, gente? Olha, é impressionante. O cérebro, muitas vezes, está
ativíssimo, perfeito, você pensa, raciocina, mas, gente, ó, você já vai perdendo massa muscular, né? Você já vai perdendo força, você já precisa, como é, Lucas, vida de adulto é sofrer, ixi, olha, nem me fale. Tu acredita? Hoje é dia 2, né? Rapaz, já chegou o boleto do condomínio, chegou o boleto da luz, eu digo, meu Deus, ainda estou me recuperando do mês passado, o boleto já começa a chegar, né? É verdade. Então, voltando para a etapa da velhice, né? A gente precisa se adaptar também às nossas condições orgânicas, em termos de organismo, tem que se adequar à fase que a gente vivencia, tá? Às vezes você pode já ter se aposentado ou não, tá certo? Então, você precisa realmente se apropriar de cada uma dessas fases para compreender, né? Então, é por isso que muitas vezes os idosos voltam a ser crianças. A gente não costuma ouvir isso, né? Que é exatamente isso. Às vezes ele se sente incompreendido, se sente esquecido, desvalorizado. Então, muitas vezes ele tem um comportamento de birra para chamar atenção, entendeu? Então, gente, essas tarefas que eu acabei de falar, não são rígidas, tá certo? Tem gente que pode estar numa fase, tem gente que pode estar noutra, mas é só para a gente ter uma ideia do que se espera em cada fase, é isso que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, tá certo? A gente vai estar estudando cada fase dessa, que é para quando a gente tiver no estudo social da vida, a gente entender por que aquela mãe reage daquele jeito, por que aquele filho está naquela fase, entendeu? Em cada uma dessas fases, todos nos relacionamos entre si. As fases se relacionam entre si. E, muitas vezes, o insucesso de uma dessas tarefas pode comprometer o desenvolvimento da outra etapa. Por isso que a gente não pode dissociar o físico-motor da linguagem, do psicossocial. Em cada uma dessas fases que a gente vai ver, uma se destaca mais do que a outra, mas todas têm a sua importância, né? Então, velhice e tarefa do a gente tá concluindo, viu, gente? Mas a gente ainda está no nosso tempo de aula. As tarefas são básicas em cada sequência do ciclo de vida. Existe uma expectativa social de que as pessoas em cada sequência cumpram com êxito as suas tarefas. Na última parte do ciclo, também a pessoa idosa tem tarefas de desenvolvimento a cumprir, de modo a ser feliz e ter qualidade na sua vida. É importante, gente, nessa fase, você estimular que eles também participem de atividades sociais, né? Sejam voluntários também. O que muitas vezes acontece os avós assumem papéis de pais. Os pais, por sua vez, que estão na fase de conquista de trabalho, disso daqui não tem quem deixar o filho, deixam com os avós, tá certo? Mas tem avós que não querem esse papel, tá? Né? Eu já criei você, pariu Mateus que balança, não tem esse ditado, né? Mas já tem avós que precisam desse papel para se sentirem úteis e não entrarem em depressão, entendeu? Então, educação para o envelhecer, cumprir todas as tarefas é importante, e também que o idoso conte com o apoio da família, da sociedade, dos profissionais que atuam na área. Dessa forma, ele pode ter uma velhice bem-sucedida e usufruir do prazer de ser e de viver, né, contribuindo para o bem de todos, tá? Aí aqui, gente, a gente terminou o slide, deixa eu parar aqui a apresentação, né? Eu vou estar colocando esse slide aqui no grupo. Deu para entender o que é que nós vamos pisar, o terreno do desenvolvimento do ciclo vital? O que é que espera a gente, tá? Então, tarefinha de casa para a próxima semana. Já, professora? Claro, bem. Tu pensa que aqui é o quê? Vocês vão ler a da unidade 1, tá? Vão ler a apresentação, a introdução, que muita coisa dessa apresentação, introdução, eu já falei aqui com essa apresentação, tá? Mas vocês vão ler o item 1, influências do período pré e perinatal do desenvolvimento. Eu vou colocar no grupo, tá certo? Que é exatamente da página 11 até a página 27. Vixe, professor, nós vamos ver tudo isso. Calma, gente, estou mandando ler. Ler. Mas leiam mesmo. Anotem, tragam dúvidas, tá certo? Que é aquilo que eu falei para vocês. Não vamos ter tempo de estar lendo a apostila, isso é tarefa de casa. Vocês vão ter que ler e trazer, para quando eu falar, eu já vou pressupor o quê? Que você leu e que você sabe o que é que eu estou falando. A gente vai só exemplificar, tá certo? Gente, eu gostaria, né,
que quem puder, tire uma foto, tá certo? Porque, assim, a Unip sempre pede para a gente estar estimulando e tá postando e marcando a Unip. Então, assim, quem puder, tire uma foto daqui da gente, porque do jeito que eu estou aqui, eu não consigo ver todo mundo, tá certo? E me vejo bem pequenininha. Então, deixa eu fazer a pose, peraí. Deu certo? Tirou? Tô brincando, gente. Tira a foto e manda no grupo ou manda no meu privado, tá? Pra depois eu tá postando, tá certo? Pois é, Lucas, eu me vejo pequenininha e vejo só o círculozinho de vocês. Mas eu sei que tem aluno que consegue, porque nas outras turmas eu peço, o pessoal coloca, tá? Gente, vocês sabem que nós temos que fazer uma chamada. Não sabem disso? Deixa eu ver quantos presentes a gente tem hoje aqui. Só um instantinho. Ó, nós temos 17 alunos, né? Então, o pessoal pode dizer assim, ai, mas é primeiro dia, mas já vai ter chamada, bem, já vou baixar a lista de presença, já baixei a lista de presença. Como vocês já são alunos veteranos, vocês sabem que falta reprovar. Professor, de quem faltou hoje? Faltou, já tem falta, já tem falta. Quem faltou hoje, tá certo? Perdeu um conteúdo maravilhoso, que depois pode assistir a aula que está sendo gravada, olhar os slides, se programar para não faltar, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou de reprovar aluno por falta, eu dou oportunidade para o aluno até o último instante, mas não se aproveitem de mim, por favor, tá certo? O curso, ele precisa que você assista às aulas. Então, chama os colegas, olha, a aula começou, a professora é top, olha, começou convencida, né? É legal, a aula passa, a gente nem percebe. Sejam sinceros, me dê esse feedback. Gostaram? Foi tranquilo? Eu gostei, foi ótimo, professora. Ai, que coisa boa, legal, né? Então, assim, vou parar aqui a gravação, já fiz aqui a frequência, falem com os colegas de vocês, tá? Passem o link do nosso